A servidora pública Tânia Simões perdeu a função comissionada quando mudou de lotação no órgão onde ela trabalha. Ela estava grávida quando isso aconteceu, mas só depois soube que tinha direito de continuar recebendo a vantagem durante a gravidez e a licença maternidade. Eu saí da função que eu saí, mudei a lotação e perdi a função, só que eu já estava grávida. E aí eu fiquei alguns meses e quando surgiu uma outra oportunidade de uma outra função, uma colega falou que achou estranho porque eu ainda devia estar recebendo pela função, por eu já estar grávida. E aí eu fui atrás, pedi, foi reconhecido, eu recebi um tempo depois, mas o que foi importante é porque eu fiquei alguns meses sem receber a função e sem nem saber porque quando eu saí eu já estava grávida, mas não era para eu ter perdido a função, né? Então isso para mim foi muito importante eu ter recuperado a função por causa dos gastos que a gente tem quando com filho. Todo cidadão tem direitos assegurados constitucionalmente. Entre as garantias sociais estão a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a assistência aos desamparados, a proteção à infância e também a proteção à maternidade. No caso da gestante, por exemplo, a lei a protege de ser dispensada do trabalho arbitrariamente ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E diz que não só o emprego deve ser preservado, como também salário e outras garantias precisam ser mantidas no período. Mas e quando a gestante ocupa cargo em comissão ou recebe função comissionada? Como fica a situação dela? A resposta está num posicionamento da segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF analisou o recurso no qual a União sustentou que os cargos em comissão ou funções comissionadas não garantem estabilidade aos seus ocupantes, mesmo em caso de gravidez. Mas, para o tribunal, a proteção à maternidade é um direito social que não pode modificar o quadro de benefícios que a trabalhadora já vinha recebendo, independente de ela ter cargo em comissão ou função comissionada, que são situações diferentes. Esse é um ponto importante esclarecer. O servidor público, o cargo em comissão que nós chamamos, ele não tem vínculo nenhum com a administração pública, ainda mais se ele for um cargo em comissão exclusivo que nós chamamos. Sim. A função de confiança não, ela é exercida por um servidor de carreira. Então, quando a função é retirada, esse servidor de carreira, pelo menos ele é amparado pela sua remuneração habitual. Já o cargo em comissão, nem isso ele tem. Ele extingue totalmente o vínculo e, portanto, ele fica sem remuneração, sem trabalho, sem serviço nenhum. A decisão ampara as duas situações. Tanto o cargo em comissão que se afasta e não tem nenhum vínculo mais, ser protegido até o 5º mês depois do nascimento, né, no caso a gestante, a servidora, como também aquela servidora que tem a função comissionada e ela é retirada durante o afastamento por maternidade. Para a especialista, a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reforça a proteção à maternidade garantida pela Constituição. Há um avanço normativo em relação à proteção à gestante, à trabalhadora, seja iniciativa privada ou do serviço público. Isso vem sim sendo aprimorado nos últimos anos, não só em matéria previdenciária, mas também como vantagens funcionais, com uma contrapartida com um incentivo fiscal às empresas, como o caso do programa Empresa Cidadã, que prorroga a licença maternidade por mais 60 dias, além dos 120 dias já existentes, e vários órgãos públicos aderiram a isso por atos normativos próprios para que suas servidoras também tivessem esse benefício. Porque há uma mudança de mentalidade no sentido de que a gestante não é só uma proteção individual dela mais, é uma proteção do desenvolvimento daquela criança, né, e do contexto de família, que é algo muito protegido pela Constituição Federal. Então a normatização vem sim evoluindo, alguns pontos ainda têm que ser aprimorados, mas ela já é muito melhor do que já foi no passado e ela está tendo mais efetividade do que já teve. Porque antigamente ter simplesmente a norma às vezes não é suficiente. É importante que ela seja aplicada na prática e isso vem ocorrendo, inclusive com decisões como essa.